Olá, boa noite. Começando agora uma conversa ao vivo com a terapeuta Claudiane Tavares. Vou esperar apenas alguns minutinhos para que as pessoas que estejam passando por aqui vão entrando nessa live, que fiquem por aqui porque o assunto de hoje é relacionamentos, a arte de se relacionar. Será que os relacionamentos afetivos hoje estão fáceis? O que você pensa a respeito disso, hein? Qual que é a sua maior dificuldade com relação aos relacionamentos afetivos, seja namorado, namorada, se você é casado ou não? Esse é o espaço em que a gente vai discutir esse tema durante 1 hora. A convidada de hoje, das lives de terça, que está estreando hoje, nessa terça-feira, é a terapeuta de casais. Ela também é psicanalista, ela é consteladora familiar, terapeuta sistêmica, uma pessoa maravilhosa que eu conheci pessoalmente em Passo Fundo, participei de alguns workshops dela. Ela vai entrar daqui a pouquinho para estar trazendo essas informações aqui para você, um conteúdo rico, para a gente começar bem esse ano de 2021, né? Já que 2020 foi um ano tão tenso, né? Tão difícil, em que os problemas, inclusive de relacionamentos, eles tomaram uma proporção ainda maior, já que o convívio em casa, ele se tornou algo obrigatório, né? Nós precisamos ficar em casa. E o que aconteceu nessa dinâmica, né, em casa, nessa dinâmica familiar? Então, são assuntos bem interessantes, curiosos, que a gente vai estar desenvolvendo ao longo dessa próxima 1 hora até as 9 horas da noite. Daqui a pouquinho, Claudiane Tavares, então, vai entrar e eu vou aceitar o convite dela para que ela possa, então, estar falando. Deixa eu me apresentar rapidamente enquanto isso. Meu nome é Gisele Borba, eu sou jornalista. Há 24 anos, trabalhei durante 24 anos em emissoras de televisão e 6 anos atrás eu fui tomada por uma área terapêutica que são as constelações familiares. Passei por um processo de transformação e cura pessoal, foi um divisor de águas na minha vida, passei a estudar sobre essa área e me tornei, digamos, me coloquei a serviço dessa área que eu hoje considero um conhecimento fundamental para a humanidade. Eu posso afirmar, com o que eu já presenciei, com o que eu já estudei até agora, que esse é um conhecimento que sim, poderia transformar o mundo, porque ele transforma as pessoas, resgatando coisas que são essenciais na nossa vida, como o nosso sistema familiar, os nossos pais, os nossos avós, entender o lugar dessas pessoas no sistema familiar, um olhar especial e atento aos nossos filhos, porque muitas vezes a gente, enquanto pais, né, a gente olha para o nosso filho sem entender muitos comportamentos das crianças. Na verdade, as crianças estão a serviço do sistema familiar e por amor. Elas olham além, elas enxergam aquilo que está velado, que está oculto, que está no inconsciente coletivo do sistema familiar. Muitas pessoas estão chegando agora, já quero agradecer a presença de vocês, a Cristina lá da Pedagogia Waldorf de Florianópolis, Murilo, nosso filho, estudou com ela, Cris. As professoras, Cris, teriam tanto que entender um pouquinho sobre a pedagogia sistêmica, porque dentro de uma sala de aula não está somente a criança, né? Está a criança e todo o seu sistema familiar sendo representado ali, assim como todo o sistema familiar dos professores também. Oi, Thaís, querida minha colega, no meu último trabalho em emissora de televisão, RBS de Passo Fundo, Thaís Almeida, muito obrigada por estar aqui acompanhando essa live. Bom, enquanto a Claudiane não entra aqui nessa live, eu vou falando um pouco do que eu já aprendi e desenvolvi dentro das constelações familiares nesse tema relacionamento de casal. Existe algo fundamental na dinâmica do relacionamento de casal, que é o equilíbrio entre o dar e o receber. Ou seja, quando um dos lados está mais disponível, se doa mais, dá mais atenção, carinho, cuidado, dinheiro. A tendência natural desse relacionamento, Claudiane, eu peço que você saia e entre de novo, tá bom, querida? Porque eu perdi ali o momento em que você entrou para poder te aceitar. Sai da live e entra de novo, enquanto isso eu termino esse raciocínio a respeito do equilíbrio, que é uma das leis sistêmicas, uma das leis do amor de Bert Hellinger, o equilíbrio entre dar e receber. Como eu estava falando, em um relacionamento afetivo,
se um dos cônjuges, ou o namorado ou a namorada, se doa mais, está mais disponível, ele está mais se doando mais nesse relacionamento, a tendência é que esse relacionamento entre em um desequilíbrio. E muitas vezes a solução para isso, uma coisa importante, a pessoa que mais recebe é normalmente aquela que se vai, que deixa o relacionamento. Mas existem formas de equilibrar essa dinâmica de casal. Agora, quem pode falar com muita propriedade sobre isso agora sim, Claudiane? Estou te vendo agora. Primeiro, te agradecer assim, imensamente por ter aceitado esse convite. É a primeira de uma série de lives que eu vou estar fazendo toda terça-feira para falar de desenvolvimento pessoal, de transformação, de cura pessoal, porque eu tenho uma preocupação bem especial com as crianças. E eu penso que tratando dos adultos, né, dos pais, dos cuidadores, a gente consegue reverberar isso nas crianças. Muito bem-vinda. Já te apresentei, tá? Não vou te apresentar de novo. Ela é maravilhosa, uma terapeuta maravilhosa, tem uma experiência, assim, de longa data, né, Claudiane? Mas eu gostaria que você se apresentasse, então, para daqui a pouquinho a gente começar, então, essa conversa, para que você fale com propriedade sobre o tema, a arte de se relacionar, né, nos relacionamentos afetivos. Boa noite, bem-vinda. Gratidão, gratidão, Gi, como é bom estar aqui com você, essa pessoa tão linda, né? Eu falo que a beleza, ela também nos dá poder, né? É bom a gente olhar para o belo, a gente sentir o belo, e posso dizer que você está mais bonita ainda, né? Ai, obrigada. E falando daquilo que te toca, né? Daquilo que transformou. Acho que nós tivemos alguns encontros em Passo Fundo, e não só encontros casuais, mas encontros, né? Encontros de reconexão, encontros de transformação. Eu fico muito feliz de estar aí iniciando essa série de lives sua, né? Gratidão, gratidão enorme. Já estou vendo aqui algumas pessoas, a A Irene Irene chegando. Cardotti, ela fez parte da minha formação básica, foi professora. Bem-vinda a essa live, muito obrigada. Eu participei da minha formação Irene, básica em constelação, ela foi minha mestra. estou vendo alguns clientes meus entrando, né? Fico muito feliz mesmo. Gi, é um desafio, né? Quando eu fiquei, nós, só para compartilhar um pouquinho, nós ficamos pensando no tema, né? E chegou um momento que eu disse, Gi, deixa eu estava assim, na minha função avó, na minha função mãe, e aí eu pensei, tá tudo tão solto, deixa eu sentir, deixa eu me reconectar. E aí eu entrei pro quarto, respirei, fiz uma meditação, e me veio assim, né, a arte do encontro nas relações afetivas. E é uma arte, né? Porque É é mesmo uma uma arte. exatamente como é uma arte, né? Então, e muitas vezes a gente tem que se esvaziar, inclusive das teorias, para a gente conseguir olhar para a nossa humanidade, né? Uhum. Às vezes a gente tem que falar assim, nossa, deixa eu colocar isso aqui em stand-by para eu conseguir ressignificar um monte de coisas que também estão gritando dentro do meu próprio sistema, dentro de mim. Eu falei hoje com uma querida amiga minha, contando algo da minha vida pessoal, da minha neta, da minha filha, e eu disse, olha, tem hora que eu acho que o conhecimento se torna uma maldição, porque a gente fica arrumando pelo em ovo. Conhecimento, na verdade, ele só é importante quando ele é colocado em prática, né? Quando ele é bom e é colocado em prática. Agora, Claudiane, como eu venho da televisão, eu sou objetiva, sistemática, eu preciso de pronto já te perguntar o que é preciso para ter um relacionamento saudável. É possível? Então, claro que é, né? Mas o que é um relacionamento saudável? A gente teria que pensar, não é? Nessa arte, se o encontro é uma arte, se estar na presença do outro é uma arte. Quando eu penso numa arte, eu fico pensando naqueles escultores que passam uma vida, sabe, lapidando, né? Me vem essa coisa do lapidar, essa coisa de tirar
tirar de dentro de si, espremer algo muito bom. Lapidar a si mesmo primeiro e depois o relacionar. Quando eu me lapido, não é? Eu vou de encontro àquilo que tem de melhor dentro de mim. E é esse melhor que está dentro de mim que atrai o outro, não é? Seria um transbordar aquilo que eu tenho de completo dentro de mim? Isso é fundamental para um relacionamento saudável? Isso eu transbordo. E quando eu transbordo, eu estou ofertando e a vida vai me ofertar de volta, né? Então, o quanto é importante eu estar num processo de autotransformação, de autodesenvolvimento. O quanto é importante eu estar e não termina esse encontro comigo mesmo, comigo mesma, não tem fim. É um processo. Mas As a gente pessoas, dá um passinho por dia, né? Se a gente estiver disponível para isso. a gente pensa, tem uma crença que vai chegar a algum lugar, vai chegar no melhor que você já possui, vai encontrar a força que a sua essência está ávida para que você descubra, não é? Então, Agora, olha pode concluir. Uhum. o tanto que é importante isso, né? Então, eu já tenho uma força, eu já tenho uma essência, eu já tenho algo que é bom. Por que que eu não me conecto a isso? Ó, a dona Irene Cardotti está comentando o seguinte: quando eu dou o meu melhor, o outro vai chegar. E eu ouso dizer aqui, dona Irene, que o outro vai chegar e vai chegar também aonde eu estou, porque a gente caminha juntos, né? A gente está numa evolução enquanto relacionar, né? A gente se relaciona e a gente evolui também junto. Se houver, claro, Agora, a predisposição dos dois. então, mas o que que acontece? Muitas vezes nós nos relacionamos também, vou falar do encontro novamente. Quando eu entro dentro de mim, Gi, eu vou encontrar muitas Claudianes, né? Tem muitos arquétipos dentro de mim. Tem a Claudiane criança, dentro da criança eu tenho vários arquétipos. Eu tenho a ferida, eu tenho a vingativa, eu tenho a carente, eu tenho aquela que vai mendigar, eu tenho a sedutora, não é? Eu tenho vários arquétipos dentro de mim. Então, o que que eu encontro? E é importante tomar consciência de cada uma delas. Porque se eu excluo uma sombra, um arquétipo meu que eu não quero, eu tenho uma chance muito grande de me tornar exatamente aquele arquétipo. E aquilo começa em algum lugar. Então, onde começa isso que tem dentro de mim que eu não quero? Uhum. Onde começa Você sabe, aquilo que eu Claudiane, desde que eu, enfim, me coloquei à disposição e a serviço das constelações familiares, que é uma das ferramentas que pode estar promovendo transformação, cura, o bem-estar, né, da pessoa e do seu sistema familiar, uma das coisas que eu ouço com muita frequência é o seguinte: o que que acontece com o casamento? Depois que a gente casa, parece que acaba a paixão. Por que que isso acontece? Será que existe uma diferença entre amor e paixão? Então, e aí vamos voltar no encontro, né? Eu sou bem sistêmica, então eu quero pegar lá atrás. Eu comecei um texto dizendo assim: nós viemos de um grande encontro. Então, se eu não me conecto com a grandeza desse grande encontro que me trouxe à existência, que foi a experiência que eu vivi com meu pai, com a minha mãe, se eu não faço esse reconhecimento, como é que eu vou para as minhas relações? Eu vou carente. Eu vou querendo que o outro me dê aquilo que eu não consegui tomar do meu pai e da minha mãe. Eu vou criando um personagem sedutor, um personagem bonzinho, um personagem que não tem voz, um personagem que às vezes é submisso, um personagem que tem medo de falar, porque o outro pode ir embora. Então eu vou criando tantos personagens dentro de mim que não sou eu, que não tem a ver com a minha essência.
que não tem nada a ver com quem eu sou, tentando ser aceito, tentando me moldar, tentando criar um casamento muito melhor do que o do papai e da mamãe. Isso é perigoso? Isso é muito perigoso. Então, primeiro, eu preciso ir lá na fonte e olhar para essa dimensão que é um encontro espiritual mesmo que eu tive. Estou vendo algumas pessoas da antroposofia, né? Da pedagogia Waldorf, que estuda bem a Isso. antroposofia. Então, esse encontro em mim, ele precisa estar coeso. Sabe? E aí, Gi, olha que interessante. Isso não quer dizer, vou pegar aqui, estou na casa de uma amiga, vou pegar estou sem minha ferramenta, mas olha só. Eu tenho aqui um pai, eu tenho aqui a minha mãe. E muitas vezes eu sou uma criança enorme, eu sou uma criança birrenta, que não quero me conectar com esse pai, com essa mãe. E quando eu faço esse movimento, é muito fácil eu encontrar um marido e eu falo assim, você precisa me dar o que o papai e a mamãe não me deu. É um peso muito grande? E nesse momento, acontece o que você está falando. Eu paro de ser a fêmea sedutora. Eu paro de me arrumar. Eu paro de ser um macho sedutor, bonito, né? O macho alfa. Por quê? O que acontece nesse momento? Eu estou aqui, eu não estou disponível como adulta para arrumar um homem adulto, um marido adulto. Eu estou na criança buscando que alguém faça e me dê o que aqui não foi possível receber. Isso tem tudo para dar muito errado, né? Por isso as pessoas ficam castradas. E quando eu falo que elas ficam castradas no seu intelecto também, na sua essência também. Eu começo a me moldar para poder ser aceita. E nós todos temos muito ainda o que tomar dos nossos pais. Porque chega um momento que a gente fala assim na constelação, já tomei o meu pai e minha mãe. Será? Claudiane, existe uma dúvida muito frequente do que significa tomar. Eu costumo explicar de maneira prática, como eu sou prática e você mais sistêmica, mais, né, sistemática, eu costumo dizer de maneira breve. Tomar os pais significa aceitar as coisas como elas foram, indiferente do que aconteceu, porque existem pais que abandonaram, pais e mães que abandonaram, pais e mães que abusaram, enfim, existem todos os tipos de pai, mas eu queria que você trouxesse isso. Ó, Opa! tá até caindo o pai aqui, você viu, né? O pai até caiu, o pai caiu. Olha só, tomar é muito mais do que aceitar. Quando eu aceito, eu ainda estou na exclusão, né? Eu aceito do meu pai o dinheiro dele, mas eu não aceito que ele não quer a minha mãe. O aceitar tudo como foi. Sabe? Eu aceito que ele me violente mesmo, que ele abuse de mim mesmo, entendeu? Então, assim, esse aceitar é como, né? Aceitar, eu começo a julgar, eu começo a separar aquilo que eu quero e que eu não quero. Quando a gente fala tomar, eu estou falando tomar numa outra dimensão. Gente, incrível, começou a tremer o negócio aqui, olha. Sim, nós estamos falando de constelações familiares, constelações sistêmicas, né? Existe toda uma energia que perpassa por esse tema. Movimentando aqui, gente, que coisa louca. Uhum. Então, quando eu tomo biologicamente os 50% que tem deles em mim, tá? Sabe? Eu tomo da minha mãe os 50% biológico que pertence a ela, que está em mim. Eu fico pleno com os meus pais biológicos, como fonte. Eles são a fonte da minha vida. E como não julgar um pai abusivo, por exemplo, um pai violento, ou uma mãe abusiva, uma mãe violenta? Então vamos lá. Então, quando eu falo em pai e mãe biológicos, eu falo da fonte da nossa existência.
Não importa se ele foi um molestador, não importa se ele foi um abusador, isso é tão difícil as pessoas entenderem. Mas quando eu tomo aquilo que tem em mim que pertence a ele, que são os meus genes, né? A carga genética, biológica que eu carrego, que vem dele. Agora, talvez, em função, esse pai seja tão doente, talvez ele esteja olhando para algo tão pesado desse sistema. Talvez esse pai, ele esteja tão emaranhado que ele não tem como fazer a função pai. Mas se ele for embora, se ele partir, mesmo assim, os 50% dele permanece em mim. Então, não tem como eu selecionar. Não é aceitar. Eu não aceito esse meu pai abusador. Como é que eu posso tirar o meu pai de mim? Só se eu pegar e começar a serrar o meu corpo biológico para tirar esse pai de mim, porque geneticamente tem genes aqui, tem DNA dele em mim. Ele me deu a vida. E as pessoas confundem isso. Então, em função, eu posso dizer, pai, eu sei que você olhava para algo muito difícil do seu sistema. Eu reconheço que uma parte sua, para me proteger, precisou ir embora. Olha como eu estou contando a história de um outro lugar. Sim, faz toda a diferença. Faz E toda a isso, diferença. esse é o início de um processo de cura, talvez, para chegar a um relacionamento saudável. Com certeza. E aí, quando eu digo, você não precisa me dar mais nada, porque você já me deu a vida. O que você não pode me dar, agora eu faço por mim. Eu mesmo Tomar faço. a vida. Tomar a vida. Você representa uma parte inconsciente tentando me proteger. Porque você era tão doente que a única forma de me proteger foi se afastando. E aí a gente ganha uma outra força. Mas enquanto eu olho aqui e digo, você foi alcoólatra, você foi um abusador, você foi abusivo, você foi terrível, você foi traidor. Olha, Gi, a chance desse conteúdo, desse enredo voltar é muito grande. Porque tudo que eu julgo, eu atraio, né? Tudo que eu julgo acaba vindo para mim, porque eu preciso experimentar e liberar aquilo que está com tanto peso, que eu julgo tanto. E a gente julga. Tem hora que eu fico pensando, meu Deus, eu sei o quanto a gente não deve julgar, mas por que eu também julgo? Porque todos nós temos essa criança ferida dentro de nós. Essa criança que acredita que tem as melhores orientações para o pai e para a mãe. Como a gente vive nessa infância. A gente quer resolver a vida de quem já está morto. A gente diz assim, se ele não tivesse bebido, se ele não pegasse o carro, se ele não tivesse com aquela arma, se ele não tivesse brigado no trânsito, ele não teria morrido. A gente não consegue olhar e dizer assim, era para ser assim, foi como foi. Nesse enredo, eu não sou Jesus Cristo, eu não sou Deus, eu não consigo fazer um outro final. Então eu acolho o destino exatamente como o destino foi. Podemos entrar, porque assim, eu começo a te ouvir falar e aí enfim, pode assumir a live até as 9 horas da noite. É que tem tantas coisas que eu gostaria de abordar com você. Então, quando eu puder mudar um pouquinho de tema, você me avisa, tá? Quer falar mais alguma coisa a respeito desse tomar Então, o pai e a mãe, porque isso é fundamental. Como é difícil ir para uma relação? Olha só, se aqui está a experiência mais impactante da minha vida, com meu pai, com a minha mãe, com a minha criança, a gente vai para a vida, quando chega lá na frente, na hora de escolher alguém, a gente vira e fala assim, pai, mãe, vocês me deram muito pouco. Agora eu vou criar uma vida linda, maravilhosa, vou encontrar alguém que me dê muito mais do que vocês. E a gente acaba de novo encontrando a escassez que nós julgamos ter vivido com nossos pais.
Por isso, eu estou batendo nessa tecla, enquanto eu não incluir isso aqui do jeito que foi, como foi, do jeito que aconteceu com meu pai e minha mãe. Não importa se eu vim de um abuso sexual, de um estupro. Enquanto eu não entendo isso, eu não vou ficar disponível para encontrar o que eu chamo de amor da minha vida, né? Sim, você me falou, enquanto a gente conversava para organizar esse tema, que é fundamental que a mulher encontre o homem de uma forma madura, inteira. Nós chegamos muitas vezes nos relacionamentos ainda com a nossa criança ferida, né? Como você falou. Depois que eu fiz esse movimento de tomar o meu pai e a minha mãe, de olhar para os meus pais para receber essa força e não exigir do outro algo que ele também não tem para me dar, qual seria o próximo passo? E outra coisa, como eu sei que eu estou pronta para um relacionamento? Ou pronto, né? Nós temos muitos homens também nos acompanhando agora. Então, eu não acredito que a gente vai estar pronto nunca. Quando eu falo assim, eu estou pronto, é como se eu estivesse delimitando, né? Uma jornada, um caminho, um percurso. Isso não existe dentro do ser humano. Nós Uhum. viemos ao encontro, e quando esse primeiro encontro está tomado dentro de nós, pleno dentro de nós ficamos plenos de verdade. Nós podemos ficar inteiros, porque eu tenho o meu pai e a minha mãe. Então eu olho para a vida com essa inteireza. E ficar pleno de pai e mãe não é ter pai e mãe do lado. Não é 40 anos de idade eu ficar grudada no meu pai e na minha mãe. Não é? Quem volta para pai e mãe é a nossa criança fragilizada. No nosso adulto, nós tomamos o mundo. Olha que lindo! Quando eu estou pleno de pai e mãe, eu vou para o mundo é o pai me chamando. Mas eu não consigo isso, né? Se a minha criança ainda quer mudar a história lá de trás. Então eu vim de um encontro e eu vou para outro encontro. Mas eu vou para outro encontro pleno. Se eu for carente, se eu for, é, se eu for vazio, se eu for achando que o outro. Eu tenho um grande amigo da Itália. Eu vou confessar, foi meu ex-namorado, muito tempo atrás, né? E a gente sempre conversou muito. E hoje estava me contando uma história. Ele, da Itália, a gente conversando em italiano, aquela dificuldade, porque tem tanto tempo que eu não domino muito mais o idioma. E aí ele virou e falou assim, me contando uma história de um cliente dele, aí ele virou e falou assim, mas ele, Anne, ele vai se casar 30 vezes, porque ele quer a mulher da vida dele. E eu comecei a brincar, que é a mãe, né? Então, como é que eu vou para uma relação dizendo, eu quero a mulher da minha vida, eu quero o homem da minha vida? Eu quero alguém para compartilhar a vida. Eu quero alguém para fazer um encontro. E um encontro que seja prazeroso. Um encontro de dois inteiros. Não pode ser um encontro de dois faltosos. Como é que eu sei que eu estou pleno? E o importante também, Claudiane, talvez seja você explicar que não é preciso os pais estarem vivos, né, para que haja esse resgate dos pais para chegar a um relacionamento saudável, para uma tentativa, né, de relacionamento saudável. Os pais já podem ter Exatamente. falecido. Porque tem gente que nunca nem viu os pais, né? Nunca viu um pai ou uma mãe. Então eu posso tomar os meus pais. Eu posso olhar todos os dias no espelho. Um exercício que eu sempre falo: olha no espelho, se veja no espelho e diz: pai, você está comigo. Mãe, você está dentro de mim. E eu agora, com essa força, eu tomo a minha vida e eu vou fazer uma vida bonita. E fazer uma vida bonita talvez seja fazer uma vida um pouco diferente de vocês. Uhum. Fazer uma vida bonita eu costumo dizer, Gi, que nós não escolhemos um homem à imagem e semelhança do nosso pai. Não é verdade. Nós escolhemos um modelo de homem escolhido pela nossa mãe por fidelidade a ela. Por isso que muitas vezes nós nos casamos com alguém tão parecido com o nosso pai. Porque a mulher, ela tem uma fidelidade à mãe.
E o homem tem uma fidelidade, às vezes, ao pai, né? Então, olha, como é que eu sei que eu estou pronto? Vocês estão perguntando, como é que eu sei que eu estou pronto? Será que eu já deixei de ser o filhinho da mamãe? Quantos homens se casam querendo a mãe, não a esposa? Eles são filhinhos da mamãe. E todo filhinho da mamãe ou filhinha do papai vai triangular. Pessoas que vivem com amantes, triângulos amorosos, relacionamento poliamor, relacionamento a três. Sinto muito, são filhinhos da mamãe e do papai. Mas Uhum. agora eu estou confundindo. O que é o filhinho da mamãe e papai? A filhinha do papai? Isso é Freud, gente, puro. Aos 5, 6 anos, todo menino se apaixona pela mãe. Mas ele precisa encontrar um pai forte que tire ele dessa mãe. Um pai forte no pai que vai levá-lo para a esfera do masculino. Mas se ele não encontra, se tem uma mãe ali, olha, super protetora, uma mãe que exclui o marido, é tão injusto que os nossos filhos não conhecem o pai. Porque toda mãe apresenta o marido para o filho. E eu vejo muitos consteladores fazendo isso, hein? Muitos consteladores, e a gente entra numa vibe de energia, de não sei o quê. Olha, não importa o quanto esse pai é cretino. É a recomendação que eu sempre dou. Nem de brincadeira, fale mal desse pai para o filho. Porque isso é muito pesado. O Hellinger fala, né? Quando você faz uma coisa dessa, tem uma parte sua que rejeita essa criança e você está mandando essa criança para morte, não Uhum. é? E Tirando destruindo uma boa parte a da vida dessa criança, da essência dela, né? exatamente. Uhum. Claudiane, falhou um pouquinho o áudio para mim aqui. Eu não sei se as pessoas que estão acompanhando estão ouvindo, tá? A gente tem mais 25 minutos de conversa e eu sei que você tem feito um trabalho sensacional que diz respeito aos relacionamentos também, que trata da sexualidade. E eu tenho certeza que esse é um assunto que é fundamental nos relacionamentos. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Só tem vida sexual. Desculpa. Só é possível ter uma vida sexual saudável, prazerosa, quem está no adulto. Quem está na criança não consegue isso. Então, se eu estou lá, o homem está lá aos 7 anos, querendo a mamãe, querendo o colo da mamãe, querendo transformar a esposa na mãe, a mulher querendo transformar o marido no pai, essa relação, ela não consegue. Está falando que está falhando. Está falhando quem? A minha A- imagem ou da gente? Agora eu tô te ouvindo direitinho. Depois que eu coloquei os dois fones aqui, eu voltei a te ouvir Eu direitinho. também vou voltar, tá bom? Eu até, se as pessoas estiverem me escutando, daqui a pouquinho a gente vai abrir para algumas perguntas relacionadas a relacionamento, né? Relacionamento afetivo. Tem um comentário aqui da Miriam, ela está fazendo um comentário a respeito da pandemia, máscaras, enfim, uso de máscara, dos medicamentos, se há julgamento. Isso não, Miriam, assim, respeitosamente, com respeito ao teu comentário, eu não vejo a relação disso com o tema da live de hoje, que são os relacionamentos afetivos, as dinâmicas sistêmicas que atuam no relacionamento de casal. Eu perdi a Claudiane aqui na live. Ela não está aparecendo mais para mim, me parece que ela saiu. O Felipe, vou ler alguns comentários. O Felipe dizendo que entrou sem querer aqui, sim, acontece isso. Mas surpresa e adorando essa conversa, que bom, Felipe. Bel dizendo agora que falei, oi Bel, tudo bem? De Floripa.
Ah, sim, o Arias está dizendo que a Claudiane está falhando. Oi, Claudiane, perdi de novo aqui. Eu te achei. Vamos lá. Era o teu microfone, Claudiane, que tava falhando. Pronto. Deixa eu ver se deu certo aqui. Agora tá conectando. Bel, você tá na Alemanha, menina. O que você tá fazendo aí? No outro lado do mundo, quase. Nicolas deve estar ótimo, né? Então, eu vou dar sequência aqui ao tema, enquanto eu não recebo o sinal aqui da Claudiane, pode ser que a internet dela tenha falhado. Eu estava, deixa eu ver, tem um sinal aqui, cadê? Ainda não. Claudiane, tenta entrar de novo, porque eu te adicionei, mas não, eu te adicionei e não deu certo. Ah, o William está pedindo para entrar, não posso te adicionar, William, estou pedindo aqui para... Oi, Juliana, Juliana do Prado, prima do meu marido. Oh, que bom, hein? A família, o sistema dando audiência aqui para essa live. Eu vou voltar, então, a falar a respeito do dar e do receber, do equilíbrio, que é uma das leis do amor, uma das leis sistêmicas do Bert Hellinger, o equilíbrio entre dar e receber, que eu comecei lá no início. Claudiane entrou e acabei não concluindo. Muitas vezes, para que haja o equilíbrio entre o casal, já que um está muito mais disponível que o outro e acaba sobrecarregando esse aqui que está ficando com um peso muito grande, já que esse aqui está disponível, ele dá, ele ajuda, ele cuida, ele dá carinho, atenção, dá mais dinheiro, inclusive, a tendência é que esse aqui se afaste. Aí, de maneira rápida, a gente pensa, bom, qual seria a solução, então, para isso? Será que a solução para isso seria esse aqui começar a dar mais? Muitas vezes não. Muitas vezes a solução para isso é aquele que está mais disponível começar a dar menos. Porque talvez esse aqui não tenha condições, não esteja pronto, não esteja maduro, não esteja no seu adulto o suficiente para também estar tão disponível quanto o outro. Então, sempre que há o equilíbrio, ou que se caminha para um equilíbrio, é possível esse relacionamento permanecer quando os dois estão disponíveis para este relacionamento. Claudiane está me dizendo que está enviando, eu não estou visualizando aqui. Claudiane, eu enviar para você a solicitação, eu não sei. Aqui, achei, pronto. Ó, cliquei para te aceitar, da outra vez eu te aceitei, e me pareceu que a internet estava lendo, ó, agora de novo, a mesma coisa. Pronto, chegou. Sabe o que acontece? Eu envio a solicitação, mas acho que você não vê. Eu aceitei 2 vezes, aí a internet ficou, me pareceu que ficou, sabe? Pareceu que estava caindo, ficou rodando 2 vezes. Uma vez realmente eu não vi. Então, Claudiana, a gente tinha entrado naquela conversa a respeito da sexualidade, né? E é fundamental não apenas para os relacionamentos, mas para a nossa saúde, né? Física, Então, saúde mental. Então, nesse encontro lá de trás, eu tomei meu pai e minha mãe. É natural agora que eu vá para o segundo encontro. E o encontro que me conecta com a minha intimidade. E a minha intimidade, ela é revelada, ela é sentida, ela é tocada no ato sexual. Então, quando nós estamos numa relação amorosa, uma relação afetiva, é normal que a gente tenha uma vida sexual. Quantos casais eu atendo, Gi, que dizem, mas meu marido gosta muito de transar. Mas eu não estou tão disponível para transar. A minha esposa gosta muito de sexo. Gente, é normal que um casal tenha uma vida sexual. Senão, eu estou voltando lá, eu estou me relacionando com quem? Com meu pai, com a minha mãe? Eu sou um casal de quê? De amigos? Um casal de irmão? Como é que é isso? Não é? Então, o que define a vida adulta, prazerosa, é a nossa intimidade. Por que a gente não consegue repousar a nossa intimidade nos braços do outro? Eu falo que quando nós estamos nos braços do outro, nós estamos no contato máximo do afeto. E esse contato, se ele foi muito ruim com o nosso pai e com a nossa mãe, com a nossa mãe, sobretudo, o que eu estou transferindo para o meu parceiro, para a minha parceira? Eu estou sempre fazendo relações transferenciais.
Eu estou sempre transferindo conteúdos. E às vezes eu arrumo. Hoje eu constelei uma cliente, agora, terminei, estava usando os bonequinhos com ela, eu achei incrível. Ela disse assim, eu pedi para ela colocar os bonecos, ela colocou o marido no lugar do pai. Muito comum. Muito, eu também já atendi Colocou o muitas marido no mulheres lugar assim. do pai. E eu disse, como é a sua vida sexual? Não tem. Não tem, exatamente. E Às ela vezes ficou, até são criadas doenças no corpo para que não haja possibilidade de haver a relação sexual. olha só, veja bem, o corpo é o único, o último que perdoa. O corpo, ele registra de fato tudo aquilo que foi intolerável, que foi traumático, que foi difícil. A nossa mente vai lá, faz duas constelações e diz assim, ah, curei, entrei no movimento da cura. Vai para o corpo somatiza tudo. O corpo não mente, a mente mente. E aí ela chegou aqui querendo salvar a mãe, dizendo o quanto o pai era ruim, o quanto o pai foi mulherengo, o quanto o pai traiu, o quanto o pai foi alcoólatra. E como é que se tornou o marido dela? Do mesmo jeito, porque ela está num movimento de fidelidade à mãe. Ela tem 50 e poucos anos, rica, bem-sucedida, 2 filhos maravilhosos, educados, criados, entendeu? Não consegue ter prazer, não goza. Porque o gozo é do adulto que tomou a vida dos pais, que não quer mais ficar na infância, no sofrimento. Assim como o dinheiro, Gi. Ganha dinheiro quem está no adulto. Quem está emaranhado com a infância, com o pai, com a mãe, não ganha dinheiro. Vai casar-se com um homem que não tem recursos, porque às vezes o pai não teve recursos. Vai repetir a história da mãe. Como eu posso arrumar um homem que se banca, que está no adulto, que consegue manter uma família se o papai não teve isso? Se a mamãe não teve isso? Eu vou permanecer na boa consciência. E aí eu vou reclamar muitas vezes das mesmas coisas da minha mãe. Uhum. Eu vou ter um marido que tem o mesmo comportamento do meu pai. Isso tudo é complexo de falar numa live. Mas nós fazemos tudo isso todos os dias por fidelidade. Por fidelidade. Não, vou contar uma coisa simples, né? Plena pandemia, ninguém comprando nada. Chego na casa da minha mãe, abro um guarda-roupa que é meu, que tem lá, cheio de camisas, assim, do meu pai. Eu disse, mãe, mas como assim? A senhora comprou esse tanto de camisa pro pai? Ela disse assim, ah, tadinho. E tava sem roupa. Ai, tadinho. E aí, quando ela falou aquilo, eu me vi no meu último casamento, eu transformei o guarda-roupa do meu ex-marido, sabe? E eu saí assim, eu brinco, eu saí tão pobre, mas não saí pobre, mentira. Eu saí pobre no sentido assim, eu quis tanto pertencer àquele casamento que eu esqueci da minha essência. E na hora que eu olhei as camisas, Uau! eu me Olha o quanto isso é lembrei, forte. Eu queria eu me tanto lembrei, permanecer que eu perdi a minha essência. Olha o quanto isso é forte. e eu me lembrei, na hora que eu vi as camisas, que a minha fidelidade à minha mãe chegar ao ponto de perder a minha essência. Eu sou uma consteladora, tenho 26 anos de psicoterapia, sou escritora, já publiquei vários livros, 3 livros. Vários livros é ótimo, 3. Tudo bem, pode tomar essa palavra vários, que vão ser vários. Vão ter vários, mas o que muda? O que muda é quando eu olho e faço o reconhecimento da minha fidelidade à minha mãe. Então, gente, o prazer, o gozo pela vida, ele também precisa acontecer na cama. Quem toca em mim que eu rejeito? E homens, por favor, hoje tem cursos maravilhosos. Eu estudo Tantra, né? Estudo muito Tantra, eu sou apaixonada do Tantra. Tanto é que agora eu desenvolvi um programa chamado TIS, que é uma formação em terapia integrativa sexual sistêmica. É a mais completa. Ninguém vai achar uma formação em terapia sexual como o TIS, não vai. Ela é única Sim, no país. já me surpreendi com o conteúdo quando eu vi. Exatamente. Então,
Gente, a mulher, ela tem descargas orgásticas, 18, 20 descargas em 2 horas. Quem pode imaginar que uma mulher tem 18 orgasmos em 2 horas? O homem também, através do Tantra, ele consegue essa potência, essa força. Ah, mas ele não vai perder energia? Claro que não, vai desbloquear a energia. Então, vá procurar soluções práticas para que você aprenda o que é prazer, porque ninguém sabe. Nós não fomos educados pelo papai e pela mamãe para ter prazer, porque eles estavam emaranhados. Agora, chegando aí nessa travessia, nessa passagem para a Era de Aquário, não estamos em Era de Aquário ainda, estamos começando a sentir a vibração da Era de Aquário. A gente ainda vai perder um casamento porque não é frígida, não sabe gozar. Não tem mulher frígida, tem mulher que não consegue se entregar, porque tem alguma coisa dessa história que não está alinhada. Ou o parceiro não sabe tocar. Tem, no curso que a gente vai dar, tem uma parte tantra na prática, né? Que o professor ensina os pontos. Olha, vem cá ver. Vem cá ver onde que toca uma mulher, que jeito que toca. Mulher, esposa, vem cá ver o seu marido, como é que toca. Porque todo mundo veio de um gozo. Todo mundo tem gozo, tem essa memória dentro de si. Agora, nós temos N tabus. Nós somos uma criança engatinhando nesse universo chamado sexualidade. E aí, como é que eu quero ter poder pessoal? Quanta gente eu conheço bela, maravilhosa, sem estar empoderada. E passa a vida inteira assim, né, Claudiane? Sem buscar o que é essencial. Eu atendo mulheres que nunca tiveram um orgasmo. E claro, mando tudo pro Tantra, mando tudo para vai se descobrir. Uhum. Claudiane, a gente tem agora poucos minutos e eu faço questão de responder a resposta da Júlia, que você responda, não eu, claro. O que fazer então na prática para sair desse emaranhado do sistema familiar? O que de fato podemos fazer para abandonar os padrões familiares e ter um relacionamento diferente? E se você puder dar alguns exemplos. Olha só, imagina que um cliente está com, ele vem para mim, ele está com câncer. Ele tem 6 meses de vida. É tão interessante, eu já tive essa experiência várias vezes, né? Ele vai buscar todo tipo de tratamento. Ele vai do pai de santo, a homeopatia, a benzição, a quimioterapia, tudo que você chegar e propor para ele, ele vai fazer. Porque ele quer permanecer na vida. E às vezes o cliente chega, eu digo, olha só, a raiva que você tem do seu pai é que faz com que você encontre homens tão violentos. O seu pai é o seu câncer. E o que a pessoa faz? Continua tendo raiva, porque ela não quer ir para terapia, porque ela não quer constelar. Né? Na prática, o que você precisa fazer? Constela, vá para terapia. Eu amo trabalhar com terapia sistêmica, porque às vezes você constela, mas tem que dar uma sequência. Eu amo, adaptei a constelação a pequenos movimentos de 50 minutos por consultório. Eu tenho tido excelentes resultados, excelentes resultados. Mas a pessoa, ela acha que constelou, ela não tem que fazer mais nada. Tem. É um processo, né? É um processo. É um modo de vida. É uma forma diferente de viver, né? E a constelação é algo que traz à luz informações que são fundamentais para o início desse processo, né, Claudiane? Então, se eu consigo tomar os meus pais, parar de julgar, parar de entrar nesses triângulos onde um tem que ser o perseguidor, outro tem que ser a vítima, outro tem que ser o salvador. Porque o grande problema é que nas famílias nós temos sempre esse triângulo. E quem hoje está salvando o pai e a mãe? São os filhos. As crianças, exatamente. E é aí o meu pano de fundo, digamos, o meu interesse especial pelas crianças. Porque ao longo da minha vida como jornalista, quando eu ia fazer alguma reportagem
com as crianças sempre era algo que me doía mais. Então, agora que eu estou nesse momento de transbordar a questão das constelações e outras terapias complementares, desenvolvimento pessoal de uma maneira geral, eu me coloco à disposição para isso, para tentar promover essa transformação e com pessoas assim como você. A gente tem alguns poucos minutos para encerrar. Eu gostaria que você fizesse algumas considerações finais, talvez até concluísse aquilo que você estava falando. A gente tem 10 minutos, Claudiane. Então, quando nós... Vou fazer um resumo, né? Para ficar mais prático. Quando nós fazemos esse encontro com os nossos pais biológicos, olhamos para os nossos relacionamentos, o relacionamento com o companheiro, seja dentro de uma experiência hétero ou homoafetiva. Quem eu sou? Eu estou adulto ou criança? Como é que eu escuto isso? Eu estou sempre emburrada, né? Enfesada, olha essa coisa, enfesada, está cheia de fezes, é criança. Eu estou sempre na raiva, eu estou sempre na lamentação. Eu atendi uma senhora hoje online, ela disse assim, eu não tenho voz, então como eu não tenho voz, eu parei de conversar com ele. Parei! Tem um ano que eu vivo na mesma casa com ele, mas eu não converso com ele. Nossa! Essa situação, essa forma de agir, é de um adulto ou de uma criança? Eu perguntei para ela. Então comece a avaliar, né? Quando eu tenho um filhinho da mamãe casadinha com a filhinha do papai, eu tenho uma relação tão infantilizada que ela não sobrevive, porque ninguém quer doar, todo mundo quer receber. Né? Quer receber. Incrível, porque eles não conseguem nem olhar para os filhos. Porque os filhos é assim, é uma fantasia. É para colocar a moldura que faltava na fantasia de se ter uma família linda, maravilhosa. E eles perdem a noção de que se eles não estão resolvidos, os filhos chegam e vão tentar resolver o que os pais não resolveram. E às vezes manifestando sintomas bem difíceis, né, Claudiane? Alguns exemplos tu poderia dar de sintomas nas crianças que acabam olhando para aquilo que os pais não estão resolvendo? Muitas vezes o filho, ele olha para o avô paterno porque o pai não consegue, ou tem uma dor tão grande ali, que ele vai repetir muitas coisas desse avô para que o papai possa enxergar. O filho diz assim, querido papai, eu olho para a sua grande dor. Quem sabe se eu me tornar exatamente como a sua grande dor, você consegue me enxergar. E ele vai lá, às vezes, repetir uma história. Não é? Eu tenho uma criança que eu atendi recentemente, ele começou a ficar obeso como um avô. Ele começou a ficar solidário, empático demais com todo mundo como um avô. Porque o pai não conseguia olhar para o próprio pai. Então a criança ela vai olhar. Essa semana eu atendi uma cliente, ela tem uma filhinha de 2 anos que sempre dormiu muito bem, sempre, sempre. A criança sempre, nunca deu problema. Agora ela engravidou e começou com uma ameaça de um aborto. A menininha parou de dormir. E aí ela falou, o que que eu faço, né? A menininha não dormia porque a menininha precisava ser a felicidade da mãe, para que a mãe não olhasse para a perda. Uhum. Né? Então eu fico viva, mamãe, eu fico acordada, eu vigio a sua dor. E faço bastante gracinha para que você não olhe para o seu luto, para a sua dor, para a sua tristeza, para o seu possível luto. Eu disse, é uma criança que está já fiel à mãe. Sabe? É uma criança que já está fiel à mãe. Né? Então, nós somos pessoas de desonras. Nós somos pessoas que não olhamos para a hierarquia. Nos dê poder e a gente vê a nossa criança. Nos dê poder e a gente esquece quem chegou antes de nós. Olha as nossas sociedades, as nossas parcerias. Quando a gente dá poder para o outro, a gente vê quem é a criança. Dê poder demais numa relação afetiva ao outro. Assuma o seu poder.
Quando eu olho para o meu próprio poder, eu fortaleço o poder do outro que está comigo. Mas se eu vou lá, coloco o dedinho na sujeira dele, como é possível botar o dedo na sujeira sem sujar o meu dedo? Olhar para si mesmo, né? E olhar para o seu sistema, talvez a gente enxergue coisas difíceis, que doem. Então, é como você falou anteriormente, é mais fácil pegar um remedinho e tomar. E aí, quando eu consigo olhar para o que é meu e resolver o que é meu, os meus filhos não precisam mais olhar. Por isso que a arte do encontro é o grande encontro comigo mesma. E o grande encontro comigo mesma é o encontro com a minha família, com a minha ancestralidade. E isso é para o resto da existência. Os emaranhados que tem lá, para o resto da minha existência. Os emaranhados que eu criei em mim, porque eu fui lá salvar esse tanto de gente, é para o resto da existência. Eu só consigo essa ordem quando eu entro nesse fluxo que a constelação chama de pertencimento. Sim, eu pertenço a esse tanto de gente lá. Não me importa se lá atrás eles foram assassinos, se eles foram borderlines, se eles foram assassinos, esquizofrênicos, estelionatários, não importa. Olha só, ninguém é sombra, só luz. Nós somos sombra também. E muitas vezes nos unimos em grupos sombrios para transcender experiências difíceis. São grupos familiares, são grupos de trabalho. Então a gente tem que começar a entender aquilo que está dentro de nós. É dentro de nós. Quando eu consigo essa leveza, essa inteireza, eu dou um passo e faço todo o meu sistema que eu estou construindo evoluir também. Simples assim. E isso é transformador e me parece que é fundamental para a vida. Claudiane, a gente tem 3 minutos agora, eu queria só aproveitar esses minutinhos finais para te agradecer assim, imensamente o teu conhecimento. Enfim, não tem limites e ela está sempre em busca de mais conhecimentos, de se desenvolver a si mesma, tem experiências internacionais, enfim, é uma pessoa que tem uma bagagem na área terapêutica e em outras áreas também sensacional. E na sequência, ela vai estar fazendo uma outra live, vai ser no teu Instagram, Claudiane? Sobre relacionamentos abusivos. Então a gente tem aqui um grupo bom de pessoas que está acompanhando que se tiver interessado em acompanhar uma conversa sobre relacionamentos abusivos, na sequência a Claudiane vai estar entrando, é só procurar o Instagram dela, que nas minhas redes estão ali bem marcados. Também, né? O encontro com a sombra também. Exato, né? Exatamente. É um assunto muito interessante. Muito obrigada, mais uma vez. Você quer fazer mais alguma consideração? Tem 2 minutinhos. Eu aceito e agradeço por tudo que aconteceu, pois me trouxe até aqui. Foi a nossa dor, foi a nossa dificuldade, foi os traumas com os nossos pais que fez com que a gente permanecesse e chegasse onde nós já chegamos. Nós já chegamos onde a gente acha que não chegou. É que a gente não tem conhecimento disso, né? Gratidão, amada. Eu que te agradeço imensamente. Muito obrigada mesmo por fazer parte disso e por fazer parte da minha vida, porque você passou e contribuiu e muito com esse meu processo também de transformação que começou 6 anos atrás. Talvez eu diga que começou lá no início da vida, mas de forma prática, com essa base teórica das constelações familiares 6 anos atrás e que vai continuar para sempre, né? Porque todo dia é um novo dia para aprender, né? E para crescer. Te desejo muita luz nesse novo momento da sua vida. E essa Muito luz obrigada. eu vou deixar com você e você vai dizer assim, ela já está acontecendo. Isso aí. Muito obrigada. Beijo grande, até mais. Nos vemos nesse mundão online. Ok, beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quero aproveitar também para agradecer as pessoas que acompanharam essa conversa, reforçando que essa é a primeira live de uma série de lives que vão ser realizadas todas as terças-feiras, terça-feira da live, sempre com temas relacionados ao desenvolvimento pessoal,
constelações familiares, terapias complementares com pano de fundo crianças, que é o meu principal, o principal projeto de vida, contribuir com as crianças mais saudáveis, crianças felizes, e para isso a gente tem que olhar para nós, adultos, né, para promover uma criança mais feliz, mais saudável e mais livre para a vida. Muito obrigada por ter acompanhado essa conversa e até a próxima!